pessoal, tudo belezinha com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de um livro chamado A Língua de Eulalia, do Marcos Banho. E aí, vocês pensaram que eu estava falando errado quando eu comecei esse vídeo? Então vocês erraram nisso, porque na verdade eu estava falando apenas de uma forma não padrão. E é exatamente sobre isso que fala este livro, sobre a forma padrão e não padrão que temos na nossa língua portuguesa. Mas na verdade várias formas, né? Não padrão. O livro começa com 3 universitárias indo passar as férias na casa da Dona Irene, a tia de uma delas. Lá mora com ela a Eulália, que em primeira instância parece que fala errado e até de uma forma engraçada. As 3 questionam Dona Irene e a partir daí ela começa a dar aulas para as 3, provando que na verdade ela não fala errado, fala apenas de uma forma não padrão. Neste livro, então, tem vários exemplos de formas não padrões da nossa língua portuguesa. E a seguir vocês verão algum deles. Vou falar então com vocês sobre os arcaísmos da língua portuguesa. Vocês já devem ter ouvido falar ou até já falaram palavras como a lembrar, a juntar, a levantar. Será que é certo ou errado falar isso? Bom, de acordo com o Banho, a gente não pode considerar nem como certo nem errado certas variações linguísticas. Como a nossa língua é descendente do latim, lá no passado os verbos eram agregados então com o prefixo a antes do verbo. Por isso que até hoje ainda tem alguns verbos, como é o caso do aprender, que continuam com a na frente. Já o a levantar, o a juntar, o a lembrar, esses caíram em desuso. Por isso então do nome arcaísmo, de arcaico ou uma coisa antiga que já não se usa mais. Vou falar sobre o uso do pronome mim como sujeito de infinitivos. Segundo o livro, estamos assistindo, no caso desse aumento do pronome mim como sujeito de infinitivos, uma briga entre expressões que a norma padrão exerce sobre as variedades mais cultas e expressões que variedades menos cultas exercem sobre as mais cultas. Embora o pronome sujeito de uma pessoa seja o eu, o uso já consagrou o pronome oblíquo mim como sujeito de infinitivos, sempre que vier precedido da preposição para, como por exemplo, para mim fazer o que você pediu, vou precisar da sua ajuda. No livro, Irene fala sobre as 3 hipóteses que ela acredita que explicam o uso do mim. A primeira é o cruzamento sintático. A segunda hipótese diz o seguinte: fica com a vaga quem chegar primeiro, em função de 2 regras da língua portuguesa, onde o falante vai obedecer a regra que for acionada primeiro. E a terceira hipótese é a hipótese da generalização de possibilidades de deslocamento. Eu vou falar um pouquinho dos plurais do português não padrão, que são citados no livro. Tem uma canção de Cuitelinho, cantada na voz de Nara Leão. Como eu não sei cantar, né, então eu vou proclamar um pedacinho, tá? E vocês prestem bem atenção nas palavras. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta, senta na beira da praia. E Cuitelinho, que não gosta, que os botão da rosa cai. Vocês podem perceber que as regras são totalmente diferentes do português padrão, né? Que são as regras gramaticais. Então, para o português não padrão, essas palavras são mais fáceis, mais econômicas. E eu duvido que vocês não usam, né? Ou não tem plural faltando nas frases aí do dia a dia de vocês. Você já ouviu alguém dizer Cláudia, Pranta, Globo, inglês? Achou engraçado? Será que está errado? Bom, para os professores, livros e dicionários está. O que acontece não é um erro, mas sim um fenômeno chamado de rotacismo, que transforma o L em R nos encontros consonantais, que é quando na divisão silábica as consoantes ficam juntas. Em latim, francês e espanhol, palavras como igreja, praia, escravo, frouxo são escritas com L, só que no português são escritas com R, isso devido ao rotacismo. Esse problema não é linguístico, mas sim social, pois as pessoas que sofrem injustiças sociais não puderam ir à escola e aprender o português dos ricos, mas apesar de tudo, o português não padrão ele é coerente
segue as tendências naturais da língua e tem lógica histórica. Quem será o homem que vi ontem na garagem? Vocês devem estar falando. A Ira já enlouqueceu, não sabe mais o português. Não, isso significa desnalização das vogais postônicas. Então, assim, a nossa língua é originária do latim. No latim, se empregava o N em algumas palavras, como volumen, nomen e legumen. Aí o português veio e tirou esse N. Ficou nome, volume e legume. Assim, a desnalização das vogais póstumas não é tudo errado. Então, se a gente falar home, garagem, vage, por quê? Porque como ela é uma regra e ela foi tirada, né, o N, só que o nosso português padrão, pelo uso frequente dessas palavras, empregou o M. Então, é correto sim falar garagem, homem, vagem. Então, assim, pode sim corrigir os alunos, só que mostrando para ele o porquê da correção das palavras. Obrigada. E assim, ó, leiam o livro, é muito divertido, vocês vão gostar. É a língua de Eulália, é muito legal. E até!